Nós saímos da bela época. Acabou a bela época. E nós vamos entrar agora dentro de uma beligerância que ela começa no início do século XX e nós vamos ter quase ela estendida para a segunda beligerância, até a metade do século XX, até 1945. Eu estou falando para vocês da Primeira Guerra Mundial, 14 a 18. E depois, lá na frente, nós estaremos falando da Segunda Guerra Mundial, que vai iniciar ali em 39 e vai terminar lá em 1945. Dois processos de beligerância, dois processos de conflitos. Mas que nós precisamos entender que o que causa esse processo de conflito? Quando nós falamos sobre estopim, o estopim é aquilo que é utilizado para explodir, vamos supor, um barril de pólvora. Mas o barril de pólvora, ele já está lá. Ele já existe. Só que ele precisa de um estopim para explodir ele. Vai fazer todo esse estrago. E a Europa que ela está passando por um processo de imperialismo, de conquista da África, de conquista da Ásia, começa a brigar entre si. Os países capitalistas europeus começam a entrar em conflitos internamente. A Europa, que era formada por grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo, e esses impérios eles vão entrar nesse momento na guerra. Mas esses impérios, eles não saem da guerra. Eles mesmos vão se autodestruir. E quando a gente fala em guerra, não consigo ver em nenhuma guerra o seu lado bom. A gente está recentemente se deparando com a guerra da Ucrânia. A Rússia invadindo a Ucrânia tentando resistir, a Ucrânia tentando levar o resto do mundo, que se o resto do mundo entra para apoiar a Ucrânia, nós temos mais uma vez a possibilidade de haver uma terceira guerra mundial. Então, é por isso que as outras nações, elas evitam de estar diretamente entrando para lutar ao lado da Ucrânia. Por quê? Porque já tivemos a experiência do que foi a Primeira Guerra Mundial, do que foi a Segunda Guerra Mundial. Quando essas nações, elas resolvem revidar, quem sai perdendo são as pessoas que não se odeiam. Porque a guerra, abre aspas, a guerra é feita por pessoas que se odeiam, mas não se matam. Mas mandam pessoas que não se odeiam, mas que se matam, que são os soldados. Vamos entender então, nessa aula de número 6, a Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu passei aí para vocês assistirem aí esse segredo da Primeira Guerra Mundial, esse primeiro episódio? Pessoal, são vários episódios disso daí. Eu quero que vocês assistam episódio por episódio, conforme nossas aulas. Vão lá no YouTube, assistam esses episódios, vocês vão ver uma outra concepção, outra característica sobre essa guerra. Quais são os antecedentes dessa guerra? O imperialismo nacionalista, a corrida armamentista e a política de aliança, a conjuntura do conflito bélico. Como é que se dá essa Primeira Guerra Mundial? E aí eu coloco como emblemático para vocês, o início dessa aula, eu coloco essa imagem. Essa imagem que dá na cidade de Sarajevo, assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando. Tá? Francisco Ferdinando aí, esse austro-húngaro aí, nós temos aí ele em Sarajevo, sendo assassinado. Ele e a esposa dele sendo assassinados aí.
O início do século XX, as relações entre diversos povos e governos da Europa estavam afetadas por conflitos ligados a rivalidades nacionais, disputas econômicas e ressentimentos políticos. Essas condições contribuíram para gerar na Europa um clima de tensão prolongada que culminou no confronto belicioso sem precedentes. Nós estamos falando, sabe de quê? Da Primeira Guerra Mundial. Como era a primeira vez uma guerra envolvendo as principais potências do mundo, de sua época, alcançava tal proporção, os historiadores passaram a chamar esse conflito que ocorreu entre 1914 e 1918 de Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Grande Guerra. Por que esse nome mundial? Vem comigo. Por que esse nome mundial? Nós temos ali a Europa, os principais impérios, os principais países europeus entrando em conflito. Nós temos a Alemanha, nós temos a Itália, nós temos o Império Austro-Húngaro, nós temos aí o Império Russo, nós temos a Inglaterra, a França, entrando em ebulição, entrando em conflito. Gente, foi uma destruição só. A Europa, que era um continente que estava com um processo capitalista tão desenvolvido ali, agora esse próprio capitalismo se autodestrói. Se autodestrói. Esse capitalismo vai abrir espaço para que o socialismo apareça lá na Rússia. Esse capitalismo vai abrir espaço para que o fascismo apareça na Itália, para que o nazismo apareça na Alemanha. Olha como é que está esse processo de transformação do século XX. É por isso que essa grande guerra, nós sabemos como ela estava começando, mas ninguém sabia como ela iria terminar. E com isso, sabe quem saiu ganhando? Os Estados Unidos, que era uma nação capitalista em crescimento e vai crescendo, 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 e que não está diretamente no início do conflito. E durante todo o conflito não vai receber nenhum pipoco lá no seu território, nenhum ataque direto ao seu território, nenhuma fábrica sendo queimada, destruída, bombardeada. É por isso que os Estados Unidos gostou muito das duas guerras, porque ele se saiu fortalecido das duas guerras. A Europa se destruindo e os Estados Unidos se consolidando como a principal potência capitalista mundial. Voltando aí na tela para vocês. Nós já vimos aí que a Europa era um pavio de pólvora, um barril de pólvora, e precisava desse estopim. Qual seria esse estopim da Primeira Guerra Mundial? Foi justamente quando Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado pelo sérvio Gavrilo Princip. Há algumas controvérsias se o Gavrilo estava amando de alguém, se era uma questão nacionalista, se foi só uma armação. Assim, em 28 de julho de 1914, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Então nós temos o Império Austro-Húngaro, a Áustria e a Sérvia. Nós já temos dois países em guerra. O conflito entre os dois países abriu uma série de desentendimentos entre outras nações, desencadeando um verdadeiro efeito cascata. Ficou igual um efeito dominó. Primeiro é só dois países, tipo hoje. Hoje nós temos lá a Rússia e a Sérvia novamente, a guerra acontecendo por lá. Pois é, naquele momento nós tínhamos a Áustria e a Sérvia em conflito aí. E quais são esses antecedentes? O que tem essa figura aí do imperialismo?
Vamos entender os antecedentes que se deram para essa guerra. Vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da África e da Ásia, ocorrida no final do século XIX. Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo colonial. Pessoal, Alemanha e Itália, elas tiveram seu processo de unificação um tanto quanto tardio. Demoraram um pouco para fazer um processo de unificação do seu país. Que hoje a gente olha a Alemanha, todo um país unificado, a Itália um país unificado, mas eles não eram unificados até muito tempo. E a Alemanha precisando fazer esse império alemão, a Itália precisando do processo de unificação, eles ficaram de fora dessa corrida de conquista da África e da Ásia. Olha, era África e Ásia, era para serem países independentes, regiões independentes. Mas não. As grandes potências mundiais, o Japão, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Bélgica, sentaram em determinado momento, colocaram a África e a Ásia como se fosse uma pizza e saíram dividindo pedaços por pedaços da Europa. A Alemanha e a Itália estavam fora dessa divisa. Então eles vão ficar... Como é que o mundo é dividido ali e nós estamos de fora? Por que a América não estava nesse bolo? A América tinha uma figura lá do Big Stick, grande porrete. América para os americanos, a filosofia. Os Estados Unidos diziam para a Europa, não toca na América que ela é meu pupilo. Os Estados Unidos queriam dominar toda a América. Então não deixava a Europa vir para a América, dominar essa questão da América. É por isso que a Europa está ali, dividindo a África e a Ásia, conquistando e tal, pá. E nós vamos ver o mundo entrando em beligerância mediante a isso. O que vai acontecer então com a Alemanha, a Itália, sobre isso? E fora que nós temos aí alguns outros conflitos que estão lá do século XIX, vindo do século XIX ainda. Tá na tela para vocês. Enquanto isso, a França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em quê? Em matéria-prima. Lembrando que nós estamos aqui em plena revolução industrial, tá? Nós estamos em plena revolução industrial, e na revolução industrial se precisava de matéria-prima e se precisava de mercado consumidor. Eram duas questões que se precisavam na revolução industrial. E a França e a Inglaterra estão indo buscar na África e na Ásia essa matéria-prima, inclusive a borracha que vai ser plantada na Malásia, vão tirar da Amazônia, já que a Amazônia estava sob comando aí dos americanos. A insatisfação da Itália e da Alemanha, neste contexto, pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Então aqui nós já temos uma das causas dessa Grande Guerra. Essa insatisfação da Alemanha e da Itália. Depois nós temos a questão étnica. As minorias étnicas, como os tchecos, os eslavos, os bósnios, os sérvios, os croatas, os romenos, lutavam pela independência do domínio da monarquia dos Hamburgos, que era justamente o Império Austro-Húngaro. Habsburgo, aí. Então,
Quem dominava o Império Austro-Húngaro? Essa monarquia dos Habsburgo. Os sérvios se identificavam com os interesses nacionais e culturais de quem? Dos russos. Olha aí os sérvios brigando para ser da Rússia, para sair do Império Austro-Húngaro e criando diferenças com os austríacos. Então, os sérvios não queriam estar ligados aos austríacos. Eles queriam estar ligados aos russos. Os sérvios. Quero que vocês entendam aí. Tá? Hoje, nós temos novamente uma guerra ali naquela região. E os sérvios, naquele momento, eles estavam se identificando. Eles estavam dizendo, olha, nós temos uma identidade com os russos. E com isso, nós não queremos fazer parte do Império Austro-Húngaro. Entenda isso lá atrás, gente. A Rússia nutriu um ressentimento em relação ao Império Otomano. Por quê do Império Otomano? Nós temos um outro império também que vai desaparecer. Porque o Império Otomano, nós temos a Guerra da Crimeia de 1856. A Guerra da Crimeia foi um conflito que ocorreu entre 1853 e 1856, na Península da Crimeia. Sabe onde a Península da Crimeia se localiza? Aonde? Lá onde está tendo o conflito hoje, na Ucrânia. Na Ucrânia, gente. Rússia, Ucrânia. Nós temos aqui sérvios. Tudo daquela região ali em conflito. E aí, essa Guerra da Crimeia, os russos, eles estavam aí em ressentimento com o Império Otomano, que tinham tomado aquela região. E ele queria aquela região da Rússia, e nos Balcãs aí, ele queria aquela região de volta. Insatisfação da Alemanha e da Itália. Conflitos étnicos. Bósnia, Sérvia, aquela região ali em ebulição. Os tchecos, eslavos, os bósnios, sérvios, croatas, os romenos ali. Então, eles estão em conflitos internos com o Império Austro-Húngaro, e isso está fragilizando o Império Austro-Húngaro. Até que nós temos o assassinato do Francisco Ferdinando. E esse assassinato, ele vai ser o estopim para acontecer essa guerra. Mas nós não podemos deixar de ver que o imperialismo que se deu na África, a partilha que vai se dar na África, ela vai ser também um dos motivos para acontecer essa primeira guerra. Então, meu querido aluno, eu quero que vocês entendam que a guerra, ela não tem um fator apenas, ela não só é um fator. Ela tem vários fatores que vão levar ao acontecimento dessa guerra. E falando em imperialismo, vamos entender como é que se dá esse imperialismo lá, nessa região, principalmente na África. Olhem na tela para vocês. O imperialismo e esse nacionalismo. Pessoal, de vermelho aqui nós estamos vendo as colônias inglesas. Percebam que a Inglaterra, ela tem quase a metade da África. E a França tem quase outra metade da África. Tem quase outra metade da África. Nós temos ainda as colônias portuguesas, que ainda tem resquício ali das colônias portuguesas, não muito. Desculpa, a colônia portuguesa daqui, Angola, Moçambique, essa daqui. E a colônia espanhola aqui. E as colônias belgas. Os belgas, eles vão ser cruéis, gente. Vai ter uma crueldade grande aqui
na colônia belga, do jeito que eles vão estar caracterizado esse processo colonial deles. Na metade do século XIX, a presença colonial na Europa, na África, estava limitado aos colonos holandeses e britânicos na África do Sul e aos militares britânicos e franceses na África do Norte. Só que nós temos um porém. Com a descoberta de diamantes, nós sabemos que achou pedra preciosa, achou ouro, achou diamante. Nós temos uma corrida de conquista. É mais quem quer conquistar aquela região. É mais quem quer dizer que é dono daquela região. Aí a descoberta de diamante na África do Sul e a abertura do canal de Suez, ambos em 1869, despertaram a atenção dos europeus sobre a importância econômica da estratégia do continente. Os países europeus rapidamente começaram a disputar territórios. Eu até aconselho vocês, alunos, vem aqui comigo rapidinho, assistir um filme com Leonardo DiCaprio, chamado Diamante de Sangue. Assista esse filme, que vocês vão ver. O europeu chega na Europa, ou chega na África, escraviza o pobre do africano que começa a trabalhar para eles. Financia as guerras civis, aí o próprio povo briga entre si, e o grupo que for vencedor aqui, o europeu vai apoiar para que ele possa explorar aquela região. Olha como é a situação. Às vezes não tem aqui, não. Olha, vai lá, briga com fulano de tal, briga com fulano de tal. Alguém azucrinando a cabeça, e vai lá e você briga lá com fulano de tal. E quem vai sair ganhando é quem mandou você brigar. Era assim que a Europa via a África. Ela financiava essa briga interna, a guerra civil, para que o país fosse lá, se destruísse na guerra civil e tudo, e ela pudesse conquistar tranquilamente. E assim está acontecendo lá na África. Mas voltando aí na tela para vocês aí. O imperialismo e a política econômica das potências europeias foram os principais fatores que contribuíram para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo e política econômica dessas potências europeias. Mais um fator, tá? De fato, Alemanha e Itália estavam muito descontentes com tal situação, uma vez que eram obrigados a ver seus vizinhos ingleses e franceses se enriquecerem cada vez mais por meio da exploração das colônias da África e da Ásia e América. Então, eles estão passando por isso aí. Por outro lado, o enriquecimento das nações europeias levou, sabe o quê? Uma corrida armamentista sem igual. Além disso, a Europa vivia um momento de muita hostilidade. A França não via a hora de tomar de volta uma região chamada Alsácia-Lorena, que tinha sido conquistada pela Alemanha. Região perdida no final do século XIX. Sem contar a rixa marcante entre o Império Austro-Húngaro e os sérvios. E aí? Esses são os precedentes dessa guerra. E um país, quando ele começa a ter inimigo, ser inimigo de outros países, ele corre para se armar. Armamento, só tem uma função, arma. Matar outra pessoa. E quando um país está se armando, ele está se armando para matar não só uma outra pessoa, mas para matar uma outra nação. A corrida armamentista, ela se dá dessa maneira. Porque começou um processo armamentista fortíssimo na Europa, de um país dizendo que iria estar protegendo a sua soberania. Só que essa proteção da soberania levou milhares de mortes na Europa. Milhares. E levou a Europa destruída.
A beligerância, a guerra, o conflito, ele só serve para destruir algo. Destrói amizades, destrói países, destrói relações, destrói relacionamentos. Ele só destrói. E assim foi com a guerra. Vamos entender essa corrida armamentista que eu estou falando para vocês, na tela para vocês. Vamos entender. Olha esse cartaz aí. Preste atenção nesse cartaz. Esse cartaz de propaganda de alistamento ao exército alemão. Vê se alistar no exército alemão aí. Em maio, as rivalidades ocorridas ao longo do século XX, uma política de aliança passou a ser formada entre os países europeus. A Alemanha ela estava sob o governo de Bismarck. Objetivava a aliança como forma de garantir a paz internacional. No entanto, alguns países como a França estavam reunidos no sentimento de revanchismo, o que contribuiu para que formasse diferenças e lideranças. A Alemanha se aproximou do Império Austro-Húngaro. Então aqui nós já estamos vendo a Alemanha e o Império Austro-Húngaro próximo. E a Alemanha também se aproximou da Itália. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha estava e a Itália estavam descontentes com o imperialismo? E formaram, em 1879, uma aliança comercial de não agressão, que foi chamada de Tríplice Aliança. Só que em 1907, alguns anos depois aí, a Rússia, a França e a Inglaterra, quando eu falo Rússia, nós estamos no Império Russo aí, eles vão formar uma outra aliança. Então, em 1879, nós temos a Tríplice Aliança. Em 1907, nós temos a Tríplice Entente. A disputa hegemônica e política entre as potências, acentuadas pelo militarismo e nacionalismo, dividiu a Europa em dois blocos rivais. A qualquer momento, um conflito envolveria uma guerra entre todas as nações, incluído na política de aliança. Então, de um lado, nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial iniciando uma guerra da Tríplice Aliança com a Tríplice Entente. Na primeira década do século XX, a Europa passou a investir cada vez mais na indústria bélica, na indústria de armamento, gente. Quando fala indústria bélica, nós estamos falando de armamento. E começou a investir em forças armadas. Queria fortalecer as forças armadas. Quando você está fortalecendo o exército, é porque você está se preparando para uma guerra. Então, começou a se mobilizar a nação através das propagandas que visavam o patriotismo e o civismo. Começou. Venha se alistar, venha defender seu país, venha honrar sua bandeira. Então, essa propaganda dentro desse patriotismo, desse civismo, preparava o espírito das nações para um conflito. Vem cá comigo. Imagine vocês. Você está ali. Os países estão em aliança. Então você começa a preparar essa nação, o espírito dela, para entrar em beligerância. Olha, nós precisamos nos armar, nós precisamos defender a nossa nação, nós precisamos, o inimigo pode atacar em qualquer momento. Então começa essa filosofia patriótica, essa filosofia nacionalista, que depois da Segunda Guerra Mundial também vai ser utilizada por Hitler e por Mussolini. Nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando a Segunda Guerra Mundial. Que era uma forma de preparar a nação para a morte. Se preparava a nação para a morte. Assim mesmo, quando o gado é preparado para o abate, ele é engordado e tudo, dado uma alimentação para ele ter bastante. A alimentação da população era dada por essas filosofias. E essa população ela começou a se preparar para a morte. Ela começou a odiar uma outra nação que muitos nem sabiam como era.
nunca pisaram lá no outro país, mas elas começaram a odiar aquele país e as pessoas que ali viviam. A propaganda do ódio, corrida armamentista. Na tela aí para vocês. A ausência de conflitos durante o início do século XX determinou um momento caracterizado como paz armada. Ao mesmo tempo que as nações armavam-se e se preparavam para uma guerra diante da aceleração da indústria bélica. Aceleração da indústria bélica. Gente, olha aqui o tanque de guerra sendo utilizado pela primeira vez, sendo produzido. Um dos exemplos da Primeira Guerra Mundial foi a corrida naval, em 1914. David Stephenson a descrevia como alto reforço de um ciclo que levava prontidão militar. Os navios de guerra, eles vão começar a ser produzidos em massa. Inclusive o Brasil vai ter navios de guerra. Começavam uma corrida. Esses navios, esses encoraçados, eles precisavam ser fortes e ser ágeis para uma guerra. Um país sente-se ameaçado pelo aumento de poder militar do outro. Olha como dá essa corrida armamentista. Investido em seu amparado de defesa. Com isso surge um ciclo onde países se armam por causa da desconfiança. Ah, a Rússia está se armando, eu também vou me armar. E começa uma corrida armamentista sem precedentes. Essa nova tecnologia lá da Belle Époque, as invenções, vão ser utilizadas para essa Primeira Guerra. O avião sendo utilizado, navios, armas mais potentes, metralhadoras. É por isso que essa guerra ela já entra complicada. Mas nós temos outra característica. Com essa conjuntura, esses laços de aliança definidos desse conflito na Europa, como é que se está isso? Lembra que lá no início nós falamos sobre a morte do Francisco Ferdinando? O estopim da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro ao Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, e de sua esposa, justamente na cidade de Sarajevo, em 1914. Sarajevo era a capital da Bósnia, ocorrida por um nacionalista sérvio. Então, nós temos capital da Bósnia, Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, é assassinado por um sérvio. Porque o Francisco Ferdinando era o que ia assumir o trono e reconhecer as nações eslavas como terceiro parceiro do Império Austro-Húngaro. Olha a briga que estava, gente. É uma briga étnica que está acontecendo ali. A ideia ia em desencontro com os interesses sérvios, que queriam a independência e formar uma grande Sérvia. Esse episódio levou com que os russos se posicionassem a favor dos sérvios. Então aqui nós temos os russos ao lado dos sérvios, mobilizando tropas militares. Aí aproveita a Alemanha, lembra da Tríplice Aliança? Logo declarou guerra à Rússia e à França, que era da Tríplice Entente. O que, em seguida, incluía demais membros da aliança, a Itália e a Inglaterra. Então, nós temos aqui uma guerra entre a Tríplice Aliança versus a Tríplice Entente. Nós temos os dois blocos brigando entre si. Olha o mapa da Europa. Preste atenção aí esse mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Império Russo, Império Alemão, Império Austríaco, Espanha, Portugal, França, Inglaterra,
Itália, no meio aqui a Suíça. Então nós temos aqui, ó, a Inglaterra, a França, o Império Russo dentro de uma aliança. A Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha dentro de uma outra aliança. Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Só para vocês observarem que não tinha como conflito que pegava esse miolo da Europa não envolver outras nações. Todo mundo vai ser envolvido neste conflito. Então nós estamos diante dessa briga entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bora aqui, deixa eu só apagar aqui. Colocar aqui a caneta de novo. Então, pessoal, isso que eu quero que vocês observem bastante para esse mapa da Europa. A França, a Inglaterra, elas estavam naquela conquista da Europa. Conquista da Europa. E o Império Austro-Húngaro também. A conquista da África, dentro do imperialismo. E esse imperialismo, ele tinha deixado de fora a Itália e a Alemanha. A Itália e a Alemanha, ela via os países vizinhos dela ficarem ricos. Ficarem ricos, indo buscar matéria-prima lá. Então eles queriam também entrar dentro desse processo. Começa esse período conflituoso. Um período muito conflituoso. Essa região aqui é região de disputa entre a França e a Alemanha. A França queria essa região de volta. O Império Austríaco também tinha pendências com o Império Russo. Então, Sérvia, Bulgária, Romênia. Aqui nós temos aqui um conflito étnico muito forte, que era dominado pelo Império Austríaco. Então, de uma hora para outra, nós vamos ver o Império Russo, a Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista, nós estamos vendo a França se aliando. E de um outro lado, nós estamos vendo a Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão se aliando por outro lado. Não tem como esse conflito de aliança não terminar em guerra. Não tem. E o estopim que vão preparar, alguns dizem que foi internamente que planejaram o assassinato do Francisco Ferdinando. Mas o que nós temos em registro histórico para vocês é que o Francisco Ferdinando ele vai ser assassinado lá pelo Sérvio, que é uma briga étnica. E isso começa uma guerra entre duas nações. E essa guerra que vamos ter aqui entre a Áustria e a Sérvia vai começar a se espalhar. A Alemanha, a Rússia, a Itália, a Inglaterra, a França, elas entram dentro dessa disputa. Aí, meus amigos e meus alunos, inicia a Primeira Guerra Mundial. Vou já fazer a revisão com vocês e a atividade. Até lá.